Mateus 6:33. Nós não vamos ler agora. Só segura aí um pouquinho para nós compartilharmos esse texto. Ano da maturidade é um ano do povo de Deus avançar. É o ano do povo de Deus sair da meninice, sair de hábitos infantis e passar realmente a ser um povo maduro. Eu já comentei aqui, inclusive o mês passado, quando nós ministramos sobre esse tema, o desejo do coração de Deus é que nós venhamos a ser filhos, certo? Todos nós. E isso só é possível quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós deixamos apenas de ser criatura e nós passamos, conforme a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos revela, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Esse é o primeiro desejo do coração de Deus, que cada pessoa, ela venha realmente a ser um filho. E não somente filho, mas um filho de Deus. Ou seja, você foi regenerado, gerado de novo pela morte de Jesus na cruz. Isso que nós vamos fazer aqui hoje é dizer, eu sou filho de Deus. A Santa Ceia quer dizer, eu fui regenerado. Jesus morreu na cruz por mim, para que hoje eu tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? Então, o primeiro desejo do coração de Deus é esse, que eu, você, seus familiares, as pessoas que você ama, eles se tornem filhos de Deus. E o segundo desejo do coração de Deus, eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje. Muitos de nós achamos e nós nos tornamos filhos de Deus, nós viemos para uma determinada igreja, participamos ali, fomos batizados, aceitamos Jesus como Salvador. E o segundo desejo do coração de Deus é muitas vezes interpretado de forma errada. E eu queria esclarecer um pouco sobre isso. Amém? Então, fique conectado. O segundo maior desejo de Deus é que você tenha maturidade. É que você cresça. E não fique na condição de menino. Muitas pessoas chegam na igreja achando que o desejo do coração de Deus para nós agora é nos tornar rico. Eu vou para a igreja porque Deus é o Deus do ouro, da prata, Ele tem, e Ele tem mesmo. Só que não é o desejo do coração de Deus nos tornar rico. É pecado isso? De forma alguma. De forma alguma. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter posses. Não é pecado. Não é pecado. Porém, não é o segundo desejo do coração de Deus para nós. O desejo do coração de Deus é que a igreja seja uma igreja madura. Aí eu quero ler o texto com vocês, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, para buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, você tem que ser um cristão maduro. Você não pode mais ser criança. Criança não busca justiça, criança não busca reino. Criança quer brincar. Criança quer se divertir. Criança não está nem aí. Eles vê o circo pegando fogo e pega a mangueirinha, um copinho d'água e joga. Não sabe. Mas quando nós somos cristãos maduros, aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas. Riqueza, bênçãos, prosperidade virão abundantemente sobre as nossas vidas. Nós não podemos inverter a prioridade das coisas. Pode ser que você passe a sua vida sendo um cristão exemplar e nunca fique rico. Não sou abençoado? Sim, você é abençoado, você só não é rico. Porque muitas vezes nós achamos que bênção é ser rico. É ter muito dinheiro. Não, irmãos. Bênção é viver com pouco, mas não te faltando nada. Vendo Deus agir até quando o azeite e a farinha faltar. Vendo Deus agir quando não tem. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Várias vezes. Vendo Deus agir nas pequenas coisas. Esse é o desejo do coração de Deus para a igreja. Que nós venhamos a ser uma igreja
de cristãos que saíram da meninice e passaram a ser cristãos maduros, filhos maduros. Hoje de manhã, ministrando essa palavra, eu coloquei um exemplo para ficar bem claro a respeito disso. Quando eu sou mãe, se você é pai, se você é mãe, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Ou se você está grávida, ou você está grávido, você vai entender esse exemplo. Quando você está gerando um bebê, ou quando você já tem um bebê, você não quer apenas aquele bebê. Que lindo meu bebezinho. Ele vai ficar bebezinho, vou cuidar desse bebezinho pro resto da minha vida. Que lindinho, ele sempre vai ter essa carinha rechuchuda, sempre vai ser esse gordinho que a mamãe carrega para lá e para cá. Ai, ou quando você está grávida, nossa, que lindinho. Vai nascer e vai ficar pequenininho pro resto da vida. 100 anos ele vai viver e vai viver com um aninho. Não, não é esse o desejo do nosso coração quando nós estamos gerando um filho. Quando nós estamos gerando ou quando nós temos uma criança, qual é o nosso desejo? Que essa criança cresça, não é isso? A gente não sonha? A gente está lá no primeiro mês de gestação e já está sonhando que faculdade que vai fazer. Aonde vai morar? Está sonhando em mandar a criança para os Estados Unidos para conhecer uma cultura diferente. E a gente vai fazendo planos. Mas pensando no quê? Aquela criança crescer. Aquela criança vai amadurecer. O desejo do coração dos pais é que a criança, ela cresça e ela se torne uma pessoa madura, exemplar. É assim com Deus. Quando Deus está gerando filhos, quando Deus nos vê, Ele olha para nós e fala assim: eu não quero você sempre bebezinho. Eu estou sonhando em te colocar em lugares altos. Eu estou sonhando com o seu crescimento, com o seu amadurecimento. Eu estou sonhando com isso. Então Deus, Ele deseja, porque Ele é Pai. E Ele é o Pai mais qualificado que existe. Porque nós como Pai falhamos e muito. Decepcionamos e muito. Mas Ele não erra e Ele não decepciona. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque tiveram pais que decepcionaram muito, que falharam muito, às vezes não conheceram os pais, então às vezes tem dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Mas eu quero te dizer, mesmo se os pais terrenos falharam com você, o nosso Deus, Ele não falha. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele nos recebe como filhos, nos tornando filhos em adoção. Nós fomos adotados por Ele e hoje nós podemos dizer que nós somos filhos, participantes da mesma herança de Cristo Jesus. Amém? Só que Deus, Ele quer ver o nosso amadurecimento. Os cristãos, muitas vezes, têm dificuldade de entender que precisa sair da fase de meninice. Então, eles ficam estagnados, usando sempre aqueles pronomes possessivos, como a criança faz. Tudo é meu. Quando a criança é pequena, ela é egocêntrica. A gente costuma dizer que ela é egoísta. Ela não é egoísta. Ela é egocêntrica. Tudo é gerado, tudo em favor dela. É meu brinquedo, é meu cachorro, é meu pai, é minha casa. Tudo é meu. E muitas vezes, nós, a igreja, temos nos comportado como essas crianças pequenas. Egocêntricas. Tudo é nosso. E a gente fica estagnado nisso. A minha bênção, eu vou na igreja porque eu quero que o meu Deus me abençoe, porque eu preciso de uma bênção financeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Uau, todos nós precisamos de um monte de coisa e Deus está disponível para nos dar. Porém, essa fase precisa passar das nossas vidas. E a gente tem que começar a enxergar como adultos, a viver como adultos, enquanto cristãos que somos. Estou na igreja não para receber uma bênção, mas viver com o dono da bênção. Porque quando eu busco primeiro a justiça, as demais coisas, ou seja, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então você não vai precisar ficar correndo na igreja atrás de uma bênção, porque você vai ter o dono da bênção. É diferente. Você pode fazer a mesma coisa, é totalmente diferente. Você não precisa vir à igreja receber uma oração, porque você já sabe orar.
E o Deus que está contigo ouve a tua oração. Nada contra receber oração, porque a Bíblia nos aconselha a receber a oração de outras pessoas em determinados momentos. Maravilha. Mas isso não é todo dia, todo dia, todo dia. Então nós estamos com o dono da bênção. E nós já somos abençoados, porque nós passamos então da fase do egocentrismo. Tudo é meu. E quando nós amadurecemos, nós passamos para uma outra fase, que a gente costuma dizer e até brincar um pouco. Nós não somos mais egocêntricos, mas agora nós somos cristocêntricos. Ou seja, eu não vivo mais o eu vivo o que Deus quer para mim. Isso é fácil? Não. Porque isso exige maturidade. Exige posicionamento, exige mudança de mente, exige comportamento diferente. É rápido? Também não é, mas é necessário. Pessoas que vivem a vida toda dentro da igreja como crianças vivem estagnadas. E muitas só querem receber. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos compartilhar, repartir, nós não vamos ser cristocêntricos, vamos ser egocêntricos. Ou seja, não seremos adultos, não seremos maduros, seremos criança. Criança, tudo é meu, mas o adulto ele já sabe, pelo menos deveria saber, né? Que precisa repartir. Ele não só mais quer receber, mas muito pelo contrário, ele já entendeu que ele precisa dar, contribuir, ele precisa servir. A criança ela é servida, mas o adulto ele serve. A criança tudo é dela, mas o adulto ele já sabe compartilhar, ele já entende isso e ele pratica isso. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se Deus estiver ministrando no seu coração, não precisa falar glória a Deus, mas receba essa palavra. Receba essa palavra na sua vida, porque Deus está ministrando para que a gente entenda esse princípio. Muitos infelizmente não consegue entender isso, mas Deus vai quebrando esses paradigmas na nossa cabeça, esses bloqueios, e nós vamos criar, nós vamos prosseguir esse caminho da maturidade. O povo de Israel, o texto de Êxodo 23 nos conta, e no versículo 29 e 30, não precisa colocar no telão não, que o povo de Israel, eles pediam bênção para Deus. Senhor, eles queriam algo, eles queriam tomar posse de toda a terra. E eles não eram um povo tão grande ainda, porque a terra era muito grande. E Deus falou para eles assim, olha, não vou dar essa terra para vocês. Hã? Mas era o povo de Deus. Deus estava negando uma bênção para eles. Não vou dar porque vocês não têm gente suficiente para cuidar de tudo isso. Vocês não têm condições. Se eu der, vocês serão destruídos. E naquele momento, o povo entende o que então? Que Deus daria a bênção, mas eles teriam que crescer para receber a bênção. Nesse caso, estamos falando num crescimento em quantidade, em número de pessoas. Enquanto vocês não forem muitas pessoas, vocês não poderão receber as minhas bênçãos. Eu quero te dizer algo. O Senhor está falando ao nosso coração algo muito simples. Muitas vezes, já falei isso assim, quase todas as ministrações, mas vou procurar sempre repetir para que a gente entenda. Muitas vezes, você ainda não recebeu aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto quer, aquilo que é bom, não é ruim. Você ainda não recebeu da parte de Deus, Deus ainda não te deu, porque você não está preparado para receber. Se Deus te der, você se mata, você se arrebenta, você se desvia, você se torna ignorante, você se torna soberbo, você se torna uma pessoa má. Não vai ser bom para você. É igual ganhar na loto e não estar preparado. Não saber administrar. Vai receber a bênção e vai perder tudo. Então o Senhor não dá muitas coisas para nós, muitas vezes, porque nós não estamos preparados. Nós ainda somos criança. Coisas boas na mão de pessoas não preparadas se tornam mortais. O exemplo do remédio administrado por uma criança. Dá um remedinho doce, mas bem forte na mão de uma criança. O que ela vai fazer? O Jota estava com 8 anos de idade, eu estava num culto de mulheres na igreja. O pastor me liga e fala assim,
o Jonathan bebeu aquele vidrinho rosa. Falei, que tanto ele bebeu? Tudo. Larguei o culto, larguei as mulheres, larguei todo mundo e sum. Você lembra disso, Gil, ou não? Acho que você estava lá no culto. Misericórdia, Jesus. O vidrinho rosa era só um antibiótico, irmãos. Que desespero. E corre para o hospital. Mas o antibiótico não é uma coisa boa? Sim ou não? Não cura enfermidades? Às vezes salva vidas? Ué, e por que o menino não podia tomar? Porque ele não sabe administrar. Tinha uma dosagem. Era 5 ml, ele tomou 100. Só. Diferença, né? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Hoje de manhã eu contei a experiência que eu perdi uma prima. Se eu não me engano, ela estava com 3 aninhos de idade. Ela tomou uma cartela de anticoncepcional inteira da mãe. Catou na gaveta da mãe, clip, todas. 28, sei lá, ou é 30. Tudo. Gente, mas anticoncepcional não é bom? Não previne o nenê na hora errada? É ótimo. E se você não concorda com anticoncepcional, depois a gente briga no final do culto. Não é bom, mas foi administrado por alguém que não tinha maturidade. Levou à morte. Coisas boas, na mão da pessoa errada, no tempo errado, pode levar à morte. Então Deus, Ele sabe muito bem o momento de nos dar. E se não te deu, não é porque Ele não quer te dar, é porque você ainda não cresceu. Sabe o que Deus está falando para você? Filho, cresce logo. A cabeça está aqui guardada faz tanto tempo, está até mofando. O anjo está preparado para levar. E às vezes a gente não cresce, e a gente não tem capacidade, a gente não tem condições. Não é capacidade, não tem condições de administrar. E Deus está falando para nós. É seu, mas não posso te dar agora. O Senhor é um Deus que Ele quer nos dar muitas bênçãos. Ele quer que você clame, não somente por bênçãos, mas para viver o tempo da bênção e viver a plenitude da bênção. E para isso nós precisamos estar maduros. A maturidade indica que algo está pronto. Quando você está maduro, Deus está dizendo para nós, a maturidade é o tempo em que você está pronto. Vou dar mais um exemplo, eu acredito que vai ficar claro. O que é maturidade, pastora? Você vem falando desde janeiro esse negócio de maturidade, eu ainda não ficou claro. Maturidade é o tempo em que você está pronto, ou seja, o tempo do equilíbrio. Vou dar um exemplo. Quando nós pegamos uma fruta, seja ela qual for, a fruta que você gosta de maçã? Eu já falei, né? Vocês sabem, eu amo jabuticaba. Vamos pegar uma maçã, uma jabuticaba, pera, não sei. Existem 3 fases dessas frutas, só para vocês entenderem. Se eu pego uma jabuticaba, a fruta que eu amo, e ela está verde, e eu coloco ela na boca, gente, é horrível. Eu já fiz isso várias vezes. Não dá tempo, que a gente quer tanto chupar jabuticaba, então a gente vai lá e pega ela verde e põe, mas é horrível. Você não dá conta, aí você gosta por fora. Por quê? Ela ainda precisa absorver da árvore nutrientes para que ela fique pronta. Quer dizer, não está pronta. E existe uma outra fase, que é a fase da podridão. Quando você está verde, o Senhor está dizendo para você, você é criança, você não está pronto. Você é que nem uma fruta, ainda precisa absorver nutrientes. O que é esses nutrientes? Você precisa absorver mais de Jesus. Você precisa conhecer mais a Bíblia, você precisa de uma vida de oração, você precisa de comunhão, você precisa estar interagindo comigo, eu com você. Você ainda não está pronto, você tem que absorver. Existe uma fase que é a última fase, a fase da podridão. Verde, em contrapartida agora podre, ou seja, passou da época. Se uma jabuticaba, uma maçã verde é terrível se comer porque ela não está pronta para isso, agora eu queria que você chupasse uma jabuticaba, a hora que você morde ela tem um bichinho, ou ela está com aquele gosto podre. Gente, é pior do que a verde. É terrível. A hora que você põe na boca aquele gosto,
penetra até no cérebro. Parece que você fica depois lembrando disso. Morde uma maçã, às vezes por fora ela está linda. Mas você morde por dentro, ela está podre, preta, bichada. Ou seja, a verde ela ainda precisa absorver. A podre ela já absorveu demais e não foi usada na fase certa. Ou seja, passou da hora de usar, já absorveu nutrientes demais e não repartiu com ninguém. O que acontece então? Ela passou da hora de servir. Se você não está entendendo, eu vou simplificar. Se você é um cristão, criança, o Senhor está dizendo, você precisa absorver. Não é pecado ser criança, mas você precisa crescer. Você ainda precisa absorver nutrientes. Então comece a absorver nutrientes de mim. Comece a buscar de mim. Comece a buscar nas pessoas que estão ao teu lado, para que você venha passar para a próxima fase. Em contrapartida, Deus está dizendo, se você é um cristão e você já absorveu, você já tem conhecimento, você já tem revelação de Deus, você já tem vida com Deus e você não faz nada com isso, se você não serve ninguém, se você não ajuda ninguém, se é só eu, você passou da época, você está podre. Então, há um desequilíbrio, ou verde ou podre. O Senhor está dizendo, não é isso que eu quero para a minha igreja, não é isso, não. O Senhor está dizendo, tem uma fase que é para os meus filhos. Diga assim comigo, maduro. Então, entre o verde e o podre existe uma fase. A fase madura. Uau! É aquela fase que você pega aquela jabuticaba suculenta. Gente, chega a brilhar. Aquela maçã. Sabe aquela maçã assim, de novela, de novela não, irmãos, que novela é pecado. Aquela maçã de filme não é pecado, não é só novela. Aquela coisa linda assim, ela está pronta para você degustar. Ou seja, ela está pronta para alimentar, ela está pronta para servir de alimento, ela está preparada para cumprir a sua função. O Senhor está dizendo para nós, nem verde, nem podre, maduro. Maduro então significa estar pronto. É equilíbrio. Não está aqui, mas está em equilíbrio. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Diga amém. Diga amém. Não, irmãos, pelo amor de Deus, sai desse comodismo e diga assim, amém. Nossa, precisa ficar falando? Não, eu quero que você tenha convicção daquilo que você está vivendo e daquilo que Deus quer que você viva. O Senhor está te chamando para essa fase de equilíbrio. Essa palavra não é para mim somente, não é para líder, é para cada cristão que resolveu um dia aceitar Jesus como Salvador e se tornar filho. O Senhor está nos chamando então agora para uma fase na qual às vezes você nunca viveu. A fase do servir, do ser enviado, de fazer a diferença, de estar pronto. É essa fase que o Senhor nos chama. A palavra madura significa, ou ela nos indica o estado da perfeição da fruta. Pastor, então para ser maduro eu preciso ser perfeito? Não. Só precisa estar qualificado. Não existe perfeição, não existe ser humano perfeito. O único perfeito que existiu na face da terra foi Jesus. Não existe perfeição, mas existe qualificação. E o Senhor está nos chamando para isso. Então, é essa fase de equilíbrio. Nem verde demais e nem podre, mas equilibrado. Você pode dizer amém? Essa fase o Senhor deseja para as nossas vidas. Você está preparado para servir. Graças a Deus. Se nós formos deixar o Senhor ministrar no nosso coração, Ele vai falar muitas coisas a respeito disso. Para quando a gente está na fase madura, nós começamos a entender que a vida de erros, de pecado, ela já não nos pertence mais. Você chega na igreja, você aceita Jesus. Por que eu falo chega na igreja? Porque é um dos únicos lugares que fala sobre Jesus. Na qual você tem a oportunidade de aceitá-lo. Não deveria ser só na igreja, mas a grande maioria que nós ouvimos falar de Jesus é dentro da igreja.
Ouvimos pela internet os lugares, mas às vezes superficialmente. Nós precisamos estar ligados em algum lugar para ser ministrados por Deus. Quando nós nos tornamos cristãos e nós começamos a ter uma vida madura, de maturidade, começamos a crescer, nós abandonamos a vida de pecado. Pelo menos deveria ser assim. O que é pecado? Vamos dizer, os pecados é que a gente costuma mais dizer mais comuns. Beber, fumar, prostituir, adulterar, os vícios. A gente abandona isso, a gente vai abandonando. Às vezes não rapidamente, mas a gente vai abandonando. O Senhor vai nos capacitando e a gente vai deixando. Uau, glória a Deus. E tem que ser assim mesmo. Só que essa é uma coisa que nós vamos abandonando. Entenda uma coisa, quando você é um cristão e você está se preparando para servir na fase madura, quando o diabo não consegue barrar você com pecado, porque pecado, por exemplo, beber em pequena e grande escala é pecado. Mas eu bebo só um pouquinho. Pequena e grande escala é pecado. Prostituir, mas é só um pouquinho. Não existe pouquinho ou pocão, é pecado. Mas eu sou mentiroso, mas é só mentirinha pequena. Gente, não existe. Pecado é pecado em pequena e grande escala. Não interessa. Nós entendemos isso, nós temos essa facilidade. Então, quando Satanás não consegue pegar mais você no pecado, pequenininho ou grandão, vamos brincar assim, porque não existe, ele vai partir, e você presta atenção nisso, ele vai partir para fazer você tropeçar nos exageros. Que isso? Vou ser bem claro e bem breve a respeito disso, para que você entenda. Se você não peca mais, aqueles pecados que você cometia, agora vem um novo banquete de Satanás para nós, os exageros. O que são os exageros? Vamos colocar exemplos para ficar bem claro. Assistir televisão é pecado? Não fale para mim que é, porque não é. A Bíblia não condena assistir televisão. Jogar videogame é pecado? Não é, não há condenação. Facebook, WhatsApp, internet. Pense no que você quiser aí. É pecado essas coisas? Não. A tecnologia não é pecado de forma alguma. Agora, presta atenção. O que é pecado é o que nós fazemos com tudo isso. É aí que eu quero que você entenda. Os exageros. Assistir TV é pecado? Não. Mas passar o dia inteiro na frente da televisão é pecado. Porque você negligencia áreas importantes da sua vida. Por exemplo, pais. Essa geração está vivendo um problema muito grande. Pais que às vezes não deixam nem os filhos assistir televisão porque ele quer passar o dia na frente da televisão. Negligencia os filhos por conta do exagero da frente da televisão. Isso se torna um pecado. Assistir TV é pecado, irmãos? Diga comigo, não. Mas exagerar na televisão é pecado. Jogar videogame é pecado? Não é. Mas tem maridos que negligenciam a esposa porque fica o dia inteiro na frente do videogame ou a noite inteira. Isso se torna exageros, pecado. Mães que ficam com o WhatsApp o dia inteiro, queima comida, não arruma a casa, não faz nada. Quando vai trabalhar é mandado embora porque fica o dia inteiro na frente do WhatsApp, Facebook, Instagram, sei lá o que mais que estão inventando aí. É pecado essas coisas? Não. Mas quando isso rouba a nossa vida familiar, quando isso rouba a nossa comunhão com Deus, quando isso se torna um exagero, é pecado. Se torna pecado. É aí que Satanás quer nos pegar. Muitas vezes nós não estamos entendendo que os exageros que eram para ser contidos não são, então se tornam pecados. E a gente começa a ter aquela ideia assim, não, mas assistir TV não é pecado. Por isso que eu fico, é melhor eu assistir televisão o dia inteiro que ir para o bar beber. Não tem melhor, irmãos, porque o pecado é o mesmo. Você não dá atenção para o seu filho, não dá atenção para a sua esposa, não faz mais nada, não arreda o pé. Às vezes até come na frente da televisão para não perder nem um minuto. Isso se torna pecado. Então o Senhor vem dizendo para nós, quando Satanás não te pega nos pecados, ele te pega no exagero. Só que com os maduros ele não pega mais, porque nós já estamos espertos com isso. Diga amém.
Em nome de Jesus, entenda isso. O Senhor está nos chamando para esse tempo, de observarmos esses detalhes. De observarmos esses detalhes. Vamos dizer outro exagero. Trabalhar é pecado? De forma alguma, né? Ai, como que tem gente que gostaria que eu falasse que é pecado, né? Para nunca mais ter que trabalhar. A pastora falou que é pecado, gente. Vamos parar. Não, não é pecado, não. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Só que trabalhar exageradamente se torna um pecado. Você não tem tempo para mais nada, fica tão fatigado, fica perturbado, fica possessivo por conta. Tem gente que tem 3 empregos. Como que consegue, pelo amor de Deus? Trabalha de manhã, à tarde e à noite. Você dorme quando? Da meia-noite às 6 eu não faço nada. Então são coisas assim. Eu vivi uma fase da minha vida que eu achava, eu não falava, mas a gente achava, vivemos uma vida pastoral tão louca, doida, que assim, tirar férias, o que é férias? Nem sabia o que era férias, descansar. Eu trabalhava de segunda a segunda, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, ano após ano, ano após ano. As minhas férias eram ir na minha sogra e voltar, ia de manhã e voltava à tarde, porque tinha que ministrar no culto e tinha que fazer. Ei! Sou dona então da verdade, dona da igreja. E Deus foi ministrando isso no meu coração, que estava errado. Irmãos, era uma fadiga tão grande, um cansaço tão grande, porque é muito complicado. E Deus foi ministrando, ei, férias. Então, é regra. O pastor vai acostumar com esse negócio, não acostumou muito ainda. Uma vez por ano, agora que essa pandemia doida, a gente não pode nem sair de férias, né? Com dinheiro, sem dinheiro, a gente sai de férias. Com ele, com cara feio, sem cara feia, gostando, não gostando, eu arrumo tudo e faço tudo. E a gente, sou de ferro. E por quê? Porque descansar também faz parte do processo. Se você vê o irmão na praia, fala assim, lá, o irmão na praia. Fala, glória a Deus, irmão na praia. Porque todo mundo tem direito a férias e tem necessidade. Porque trabalhar é necessário, irmãos, mas negligenciar as tuas necessidades físicas, de vez em quando tem que desligar. O nosso Deus, Ele deu um dia de descanso para Ele mesmo, para Ele observar tudo que Ele tinha feito. Para um pouco para você observar. Tem gente que já é o contrário, né? Tira férias, 360 dias e trabalha 5 por ano. Todos os exageros são pecado, todos. O que você pensar, todos eles. Exageros. O Senhor quer uma igreja madura, que saiba ter equilíbrio em todas as situações. Eu não sei o que Deus está ministrando no seu coração, mas nós precisamos de equilíbrio. O Senhor quer nos tirar da fase, não somente da meninice, mas da fase do que é bom e nos colocar no que é excelente. Olha aqui para mim. O Senhor quer nos tirar da fase do que é bom e nos colocar no que é excelente. O Senhor quer nos tirar da fase do que é bom e nos colocar na fase que é excelente. Para isso, nós vamos ter que ter equilíbrio. Muitas vezes, e vou encerrar com esse ponto. Preste atenção. Coisas boas, exageradas, se tornam pecado. Então, você tem que ter equilíbrio também. E quero que você entenda mais um princípio. Muitas vezes, para que você cresça e saia da fase, que às vezes boa que você está, e passe para uma fase além, uma fase excelente, o Senhor vai exigir de você individualmente algumas coisas boas. Que não são exageradas, mas vai exigir que você abandone algumas coisas. Irmão, se você já está na fase madura, ou está chegando lá, ou está indo para lá, muitas vezes Deus vai requerer de você que você abandone algumas coisas boas. Vou dar mais um exemplo. Se você quer avançar, que você quer ir para um novo nível, se você quer ter uma vida com Deus, pode ser, e isso é individual. Se Deus falar para você, não é para o seu marido, não é para sua esposa, não é para os seus filhos, não é para a igreja, é para você individualmente. Deus vai requerer muitas vezes que você abandone por um tempo a televisão. Durante um mês, esses horários que você assiste a televisão, Ele vai querer para Ele, para que você tenha intimidade com Ele. Sabe aqueles momentos, aquelas coisas boas que não são pecados, Deus vai exigir que você tire da sua vida, para te levar para um outro nível. Às vezes, orar de madrugada. Eu tenho muito problema com esse negócio de madrugada. Madrugada, para mim, gente,
É a hora que eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir mesmo de noite. Gosto muito. Só que tem épocas que Deus exige que a gente levante 3 horas da manhã para orar, nem se for meia hora, 1 hora, para sair daquele nível. Existem momentos que Deus vai pedir teu horário de almoço, para estar com você. É errado almoçar, gente? Não. Mas pode ser que Deus exija essas coisas boas de você por uma época, por um tempo, para que você saia do nível que você está. O problema é que a igreja não entende muito isso. E ela vive sempre no mesmo nível. Não consegue ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes vai ministrar no seu coração para você entregar para Ele coisas boas que você tem, para que você saia do nível que você está. Esposa, quer avançar? Marido, filhos, às vezes Deus vai requerer aquele videogame, sabe, que você gosta tanto. Deus vai falar assim, para um pouco. Ele não vai querer que você pare para sempre, é uma fase, fases passam. Deus vai requerer que você saia, que exigir isso de você. Às vezes, né, fazer aí um período de jejum mais prolongado. Sabe aquela picanha que você gosta? Homens gostam muito de carne. Deus vai exigir que por um tempo você se afaste. Então, para que você cresça ainda mais. Pastor, estou vivendo bem, mas o bom pode ficar excelente. Então, muitas vezes Deus vai requerer de você coisas boas, para que você amadureça ainda mais. Quem está me entendendo, diga amém. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia. Esse período de ceia é um período muito importante para nós fazermos uma análise de tudo aquilo que Deus quer. Entenda, quando Deus pedir algo para você, você não faça isso ser um peso para a pessoa que está do seu lado. Quando Deus pede algo para mim, eu não fico lá em casa, eu estou jejuando de carne, ninguém come carne durante um mês. Não. Quem está de jejum sou eu que faço a carne para eles comer e como alface. Porque muitas vezes a gente está de jejum e quer obrigar o outro a não comer. Deus mandou eu orar 3 horas da manhã. Uma regra nessa casa, 3 horas eu levanto todo mundo. Gente, presta atenção, líderes de plantão. Principalmente nós que somos líderes. Tem coisas que Deus vai ministrar para você. Então, faça sozinho. Tem coisas que Deus vai ministrar no coletivo. Então, é para nós. Tem coisas que eu venho aqui e falo, olha, irmãos, Deus está pedindo para que nós façamos assim. Um relógio de oração, uma consagração. Isso é para nós. Então, tem coisas que é para vocês. Tem coisas que é minha. Eu não venho aqui contar o que Deus está falando para mim. Não preciso. É para mim. Deus mandou eu fazer, eu não vou fazer sozinho, não. Vocês vão fazer também. Porque se eu tenho que levantar 3 horas da manhã... Não, irmão, se sou eu, sou eu. A não ser que Deus peça que eu faça isso com vocês, como líder. Vocês entendem a diferença? Tem coisas que é individual, é seu. Não obrigue seu marido a fazer, pelo amor de Deus. E tem coisa que é nossa. Aí sim, se Deus está ministrando para a sua casa, sente antes de tomar alguma atitude e fala, olha, Deus está ministrando isso para a nossa família, queria que todo mundo fizesse, beleza? Se todo mundo concordar, faça. Olha, irmãos, Deus está ministrando isso na igreja, vamos fazer. Todos nós fazemos. Agora Deus está ministrando para mim. Nós temos que ter esse equilíbrio, essa maturidade de saber o que é nosso e o que é individual. Meu ou coletivo. Isso se chama equilíbrio, maturidade. Vamos avançar e amadurecer. Amém? O Senhor quer ministrar isso muito no nosso coração. Pastora, como eu sei que Deus está falando isso? Você tem que ter maturidade para ouvir Deus falar. E maturidade para obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos Deus, mas nós não obedecemos Deus. Entra por aqui, já viu aquela expressão? Entrou por aqui, saiu por aqui? Quer dizer que ainda falta maturidade para ouvir, reter e praticar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, sentado onde você está.